Miriam Abicoi, ela é autora daquela dissertação que eu mandei ontem à noite para vocês, que é sobre... Que maldade, mandou a dissertação inteira ontem. Mandei inteira. Olha, a gente tem que ler tudo para chegar aqui. Ele está escrevendo os textos que você vai recomendar hoje, porque são ávidos leitores. Eles me pedem uma média de 400 páginas por semana. Então os textos que você vai mandar vai ser ótimo. Que é a cenografia brasileira século XXI, diálogos possíveis entre a prática e o ensino. E aí foi super gostoso pegar o trabalho ontem de novo, porque a ABRE fez uma parte desse trabalho aqui no Rio de Janeiro e foi super legal, e ler a primeira parte toda foi muito bacana, porque tem muitos dos conceitos, quer dizer, ler tudo foi muito bacana, mas a primeira parte vem muito a calhar, porque tem muito a ver com o que está sendo discutido aqui. Então eu recomendo fortemente a leitura. E o que mais a gente tem que falar da ABRE? Agora, para uma apresentação, a ABRE é formada pela FAAP, já foi para Praga 50 mil vezes, ela foi discípula do Cerrone durante bastante tempo. O que mais? Ela é, além de cenógrafa, mãe e mulher, ela é mãe da Carmen, e ela é casada com Lee Dawkins, que é um cenógrafo também. Morou na Inglaterra um tempão, vive indo e vindo, e a ABRE é uma pessoa extremamente complexa e cheia de coisas muito interessantes. Tá? Então aproveitemos. Agora só queria pedir para ver se... Eu estava com esse daqui na mão para achar uma coisa que eu acho que é legal. Nossa, ele riscou tudo, né? Porque eu era da banca, né? Então tinha que riscar, né? Então, gente, é prazer, obrigada pelo convite, Fausto. Imagina, eu estou super feliz. O Márcio, porque eu sei que vocês estão fazendo esse trabalho juntos. Tudo bem, Dani? Aí a gente vai vendo umas carinhas conhecidas que às vezes não lembra todo mundo, mas aos poucos a gente resgata. Então, até pegando um gancho aqui no que o Fausto estava falando da dissertação, que me evita de ter que abrir aqui e procurar, tem dentro desse tema que o Fausto propôs, porque ele sabe que é uma coisa que eu persigo há um tempão, que é essa aproximação das linguagens, dos territórios, das artes cênicas com as artes visuais. Tem na própria dissertação uma definição que eu uso muito. Toda vez que eu vou fazer alguma coisa, eu sempre puxo isso daqui pela memória, porque eu acho que é algo que a gente tem muito presente hoje, resume de certa forma, né, esse papel do cenógrafo, e aonde que a gente pode estar, e como que a gente pode enxergar os nossos parceiros, e como a gente pode ver essa aproximação, que é uma definição de um curador da Bienal do Mercosul. Depois eu até conto um pouquinho essa história, assim, porque eu sou cenógrafa, mas eu trabalho muito em outras vertentes também. Eu transito pelas artes plásticas, pelo campo das exposições, então vira e mexe eu estou fazendo esse comparativo inevitável, né? Daquilo que você está fazendo no palco, daquilo que você está fazendo numa mostra de artes, daquilo que a Bienal de Artes propõe, daquilo que uma peça inovadora propõe, daquilo que o Teatro da Vertigem está fazendo. Então você está sempre pegando todos esses exemplos e inevitavelmente não comparando no sentido de ficar dizendo isso daqui, não, mas no sentido de ver quais são os lugares comuns, né, desses territórios, onde que a gente vai encontrar essas intersecções. E tem essa definição que está aqui na tese e que tem em outros textos que eu tenho levado, que é essa definição do Paulo Sérgio Duarte, que fala assim, que está lá na página 30, quando vocês estiverem com o texto em mãos, que abre esse tema aqui, cenografia e artes plásticas. E ele fala assim, todas as artes plásticas são artes do espaço. Não existe arte plástica fora do espaço, e quando o pensamento humano se exprime no espaço, torna necessariamente forma plástica. Esse território comum, o espaço, pode ser tomado como um eixo de uma rosa dos ventos. Que é isso que na verdade nos reúne, né? O que a gente vai lapidar nesse espaço, essa compreensão que a gente começa a ter sobre o espaço, sobre forma, sobre luz, sobre ambiência, sobre ocupação, ele está presente nessas linguagens todas. Então isso eu acho que é bem interessante. Aí eu trouxe para vocês duas produções que, porque assim, dentro dessa vertente das artes plásticas e do teatro, faz uns 10 anos eu tenho prestado atenção um pouco nas diversas produções. E desse tempo para cá, a gente vê uma crescente
preocupação também de curadores, de mostras, em trazerem obras que evocam também essa questão das linguagens e das transposições de linguagem. Instituto Itaú Cultural, que é uma exposição que já foi assim, ela é uma parte de uma exposição que já rodou o mundo. Então, de repente, né, atualmente, resolveram resgatar a obra dele. Não por acaso, mas porque a obra dele, ela traz pra gente, ela evoca também toda essa discussão que hoje está aí, que não é só nossa, não é uma preocupação minha só, mas que você vê aflorar no mundo todo, né? Como é que a gente está hoje desenvolvendo os nossos processos criativos e que fronteiras são essas. Então tem um grupo, aí eu fiz duas coisas, eu trouxe uma pequena produção para quem não conhece a obra da Hélio Sica, tem um pequeno planejamento, assim, uma amostra rápida assim, dessas fases dele, para a gente poder entender isso, e tem uma produção que eu gosto muito, porque eu acho que vai ao contrário, porque é um grupo de teatro, então eu trouxe duas coisas, uma que é um grupo de teatro, que é o Manzur, que eles vão ao contrário, então eles vão deixando de lado essa carga do drama, né, do teatro, para trabalhar focado em objeto, em corpo, mas eles são um grupo de teatro, né, e eles trazem uma coisa que é interessante, que é a colaboração. São várias pessoas trabalhando juntas. Então eu vou pegar primeiro esse projeto deles, para a gente ver esse caminho do teatro para a instalação, para a performance. Eu não estou nem entrando na questão da performance ainda, mas é pensar como é que um grupo de teatro se preocupa em fazer esse caminho, e depois, que é algo contemporâneo, que é uma produção dos últimos 10 anos, e do outro lado a gente tem a obra do Hélio Sica como uma base também para a gente entender como é que o artista plástico sai dali da plasticidade, da pintura, e chega no espaço, sem passar pela performance, né? Então acho que esse caminho que interessa a gente discutir. Depois a gente pode ter várias... Peraí, deixa eu só aumentar aqui. A minha tela é mais screen, então ele acaba ficando mais quadrado aqui, mas aí para vocês eu acho que aparece. Acho que é esse aqui. Esse aqui. Então, esse Manzur, ele é um grupo, ele é um grupo de Gales. Então ele foi formado já faz mais de 15 anos, e ele reuniu um grupo de umas 12 pessoas inicialmente para um trabalho que é esse Motricity. E era eles tá aí meio texto para a gente poder seguir, mas enfim, o que interessa deles é que eles se formam como um grupo de distintas áreas de formação, que vão se reunir para formar o que eles chamam desse zoológico. Então esse zoo vem dessa ideia de várias espécies provindas de várias diferentes formações. E eles têm esse espírito do intercâmbio, querem fazer esses encontros extraordinários, e muito inspirado pelo objeto, pelo espaço e pelo objeto. Então para eles interessa menos a ação, mas eles batem da ideia de um espaço dado e de um objeto dado. E eles fizeram esse trabalho que chama Wardrobes Residency, que era uma colaboração, um trabalho que eles desenvolveram durante umas 3 semanas, com mais 30 artistas irlandeses, de trabalhar dentro dessa ideia da performance, da instalação do teatro, tentando trazer isso através da ideia de um guarda-roupa como um elemento principal para essa abordagem. Então a gente vai ver isso daqui. Isso daqui, na verdade, é um trabalho anterior que eles já fazem com os guarda-roupas, são os 32 guarda-roupas que eles colocam em situações inusitadas. Então, a gente vai olhar para isso e vai falar assim, o que é isso? É uma instalação, uma performance, é um espetáculo? Pode ser tudo isso, na verdade. Até porque se a gente for olhar mais para frente e discutir os conceitos de performance, a gente vai ver que tudo isso cabe, né? Eu acho que hoje em dia a gente tem milhares de conceitos para falar disso. A gente pode até depois discutir algumas coisas mais pautadas em conceito, mas eu acho que é legal a gente ver um pouco essa produção. Então aqui eles usam o guarda-roupa, eles partem disso como se fosse uma metáfora do lugar do próprio ego, né? Como se fosse um lugar onde você coloca o seu próprio ego e a partir dali você desenvolve, você se transforma ou você se encerra. Então eles têm uma situação que é essa primeira,
de estar com esses guarda-roupas em diversas situações. Então eles estão lá no mar da Irlanda, nessa procissão de guarda-roupas, ou numa situação única, ou... São todas coisas que, na verdade, pra gente nem soa muito novo, né? Provavelmente cada um de nós já viu alguma coisa assim. Porém, o que eles pretendem aqui é justamente isso, é ter um objeto de difícil portabilidade, né? E explorar ele em diversas possibilidades. Então, a gente vai ter momentos em que eles fazem alguns trabalhos que é só de instalação, tem outros que é só performance. Então eles conseguem